Olá, tudo bem? Nós estamos lendo o Novo Testamento em ordem cronológica. Hoje chegamos a Marcos capítulo 8. Vamos pedir a direção de Deus e se você tem gostado da nossa meditação, coloque o seu gosto, partilhe com outras pessoas. Meu Deus, mais uma vez estamos aqui, queremos ouvi-lo. Por isso, fale conosco, abrindo o nosso entendimento para que possamos ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Marcos capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos, respondendo-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Mais uma vez, eles estão sendo postos à prova e estão desaprovados, porque Jesus já havia feito isso, lembra? Dá-lhes vós mesmos de comer. E então eles entraram em desespero e aqui de novo, eles esqueceram rapidamente do que Jesus havia feito. Sabe que nós somos mesmo assim, né? Esquecemos facilmente o que Jesus fez e nos atentamos àquilo que está nos incomodando agora. E aí passamos e pensamos, então Deus não faz nada, Deus não me atende, Deus não me ouve. É uma mentira. Nós temos que aprender a lembrar e olhar sempre para aquilo que ele já fez. No 5, e perguntou-lhe: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles, e puseram-no diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também los pusesse diante. E comeram, saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. O comentário: não tendo o que comer. No segundo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o Senhor Jesus alimentou uma multidão de quase 4.000 pessoas. Elas estavam ouvindo e aprendendo com o Messias havia 3 dias, e suas provisões tinham acabado. Diante disso, ele providenciou alimento e supriu a necessidade de toda aquela gente. O olhar do Senhor continua compassivo e terno para socorrer os aflitos. Aqueles que sofrem têm a garantia de encontrar nele o alívio para as suas dores. Então, quando nós buscamos a Deus, e principalmente com relação à vida financeira, é isso que Deus quer fazer. Às vezes o que você tem não resolve seus problemas, não paga suas contas, não traz nada de solução. Mas você decide entregar a Ele e confiar na ação do Espírito Santo. E aí vem o sobrenatural. No 10, e entrando logo no barco, com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe que para o tentarem um sinal do céu. Então nós estamos vendo, o que já lemos em outros livros, e exatamente o que estava acontecendo. Aqueles religiosos querendo um sinal além do que Jesus já havia feito e estava fazendo à vista deles, e eles continuavam incrédulos. No 12, e suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Eles lembram, por exemplo, de Moisés. Deus havia enviado e Moisés falou: mas e se eles não crerem? Então Deus mandou que Moisés fizesse sinais à vista deles. Então Moisés transformou o cajado em cobra, a mão leprosa e depois a mão curada. Eles queriam ver a mesma coisa, né? Incrédulos, os Tomés da vida, né? No 13, e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Jesus não fez, porque se Jesus fizesse, eles continuariam não crendo em Jesus. E Jesus, então, perderia a humanidade dele e o direito dele carregar mais tarde os nossos pecados. Direito, né? Direito digo eu, mas
Ele estava ali como a divindade de Deus, com o poder de Deus, mas ele não poderia executá-los porque ele tinha um propósito. E o propósito dele não era o mesmo que aqueles fariseus. O propósito dele era carregar a nossa culpa. No 14, e eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Olha só. Então vamos lá. Do 0 não pode haver multiplicação, mas a partir do 1 já vai haver, ou não é verdade? Então, eles não levaram pão, mas agora eles tinham um. Jesus tinha acabado de fazer uma multiplicação para 4.000. Eles estavam ali no barco, eram 12. No 15, e ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O comentário diz assim, o fermento é associado ao mal e à corrupção porque tem a capacidade de alterar a estrutura da massa, do mesmo modo que o pecado altera a essência da fé. O fermento dos fariseus era a hipocrisia, o formalismo e as tradições religiosas que invalidavam as escrituras. O fermento de Herodes eram as práticas mundanas e a perversa astúcia política. Embora fossem diferentes, ambos os fermentos eram perniciosos, destruidores. Diante disso, o Senhor Jesus advertiu os discípulos a se manterem longe desses homens para que não se contaminassem com seus pensamentos em suas ações. Da mesma forma, ele nos adverte a vigiar, a fim de não acreditarmos em falsos ensinamentos e não reduzirmos os verdadeiros princípios da fé a simples regras ou conceitos humanos, como faziam os fariseus. Embora produzam sensação de bem-estar, esses ensinos mentirosos jamais atrairão a aprovação divina. Afinal, a única obediência que gera vida plena é a submissão exclusiva à palavra de Deus. E esse mesmo conselho é Jesus dando para nós hoje. O cuidado que nós temos que ter com esse fermento que o mundo oferece, né? E nós podemos facilmente, mesmo estando na igreja, professando uma fé, dizendo ser cristãos, e lá no mundo nós parecermos com os incrédulos. Cuidado, você tem que ser a diferença. Deus chamou você para ser diferente dos incrédulos, para você carregar o caráter, a essência de um cristão. No 16, e arrazoavam entre si dizendo, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Essa mesma dificuldade nós temos hoje, diante das coisas que as pessoas veem, ouvem, mas depois vem outra pessoa que distorce o que ela está vendo e ouvindo e ela crê. Então, quer dizer, Jesus tinha feito a multiplicação, não poderia fazer de novo. Quer dizer, e eles estavam ali brigando um com os outros. 18. Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E eles lhe disse, como não entendeis ainda? Quer dizer, que incredulidade, né? Olha o espírito daqueles discípulos que ainda não haviam nascido de Deus. Ainda eram nascidos da carne, mas Jesus estava passando um grande ensinamento. Então, o mesmo pode ocorrer comigo, com você. Não podemos acusá-los, porque quando apontamos um dedo para ele, temos outros apontados para nós também. Aí ele diz no 22, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então, primeiro, o Senhor Jesus o tirou da aldeia, o tirou daquele meio onde ele estava. E podemos imaginar que a aldeia, o meio em que ele estava, seja o mundo. Seja o mundo de incredulidade, o mundo de vícios, o mundo da prostituição, o mundo da dúvida. E o levou até aquele lugar.
E ali, quando ele impôs a mão e perguntou para ele se ele via, ele não conseguia ver perfeitamente. Quer dizer, a fé que ele tinha para ser curado não estava completa. Então ele não viu perfeitamente. No 25, depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Comentário: o cego voltou a enxergar, mas para o milagre completo acontecer foram necessárias 2 etapas: o contato da saliva do Senhor Jesus nos olhos do homem e o toque de suas mãos. O Messias poderia tê-lo curado imediatamente, mas o milagre dependia da fé do homem cego. Isso significa que os milagres dependem da fé que cada um apresenta. Além disso, a perseverança é fundamental, pois nem sempre o que tanto se quer é alcançado de forma imediata. Então, a perseverança, né? Se o Senhor Jesus fez isso, né? Quando então usou a saliva para despertá-lo à fé, porque não foi a saliva de Jesus que o curou, mas foi a fé dele. Despertou naquele momento para ser curado. No 26, e mandou-o para sua casa, dizendo: nem entreis na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Olha que interessante, né? Vamos pensar. Primeiro, o Senhor Jesus o retirou de lá, daquela aldeia, para fazer o milagre acontecer. E agora, a orientação dele é para que ele volte para casa. Então, primeiro sinal, a casa dele não estava naquela aldeia. Segundo sinal, era que Jesus falou: não voltes para lá. Quer dizer, não volte para onde Deus te tirou. Quem era você quando você chegou na igreja? Lembra-se? Como você estava, seu estado emocional, físico, espiritual. Então não volte mais para aquilo. Agora saia de lá e não voltes mais lá. No 27, saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E nós vimos no outro evangelho que Jesus então falou que quem revelou isso a Pedro foi o próprio Pai. Então a mesma coisa se repete hoje conosco, né? Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que serve você nas suas necessidades ou é aquele que te salvou? E aí ele diz no 31, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. O comentário: começou a ensinar-lhes. Os discípulos partilhavam da equivocada ideia do povo de que o Messias destruiria todos os inimigos dos judeus. Mas ao contrário disso, o Senhor Jesus revelou que, como Filho do Homem, padeceria nas mãos dos seus opositores. Assim, perante os discípulos, falou do sofrimento que ele teria de suportar, da rejeição por parte dos líderes religiosos e da vitória sobre a morte ao ressuscitar. Em outras palavras, o Senhor mostrou que não era o libertador político que eles imaginavam, e sim o libertador espiritual, que salvaria não apenas judeus, mas também todo aquele que nele cresce. Então a expectativa do povo de Israel até hoje é a vinda desse Messias. Eles estão um pouco desanimados porque a promessa dizia que ele viria no segundo templo, e o segundo templo foi destruído, como nós sabemos. Então para eles, e é por essa causa que o Filho de Deus, o Messias, ainda não veio, mas ele veio e eles não se aperceberam. Eles perderam a oportunidade de conhecer o Salvador e estão perdendo, porque eles podem conhecê-lo. E aí o 32. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens.
Bom, Pedro estava pensando naquele momento no libertador de Israel. E ele, no caso, não queria ser o libertador de Israel, mas o libertador da nossa alma. E aí, quando o Senhor Jesus se dirigiu a Satanás, ele não chamou Pedro de Satanás, mas dirigiu ao Espírito que soprou na mente de Pedro aquelas palavras. Ele estava mostrando para Pedro que ele tinha que se desviar daquela vontade humana e se concentrar na vontade de Deus, que a vontade de Deus era o que Jesus iria fazer. No 34, chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O comentário diz: tome a sua cruz e siga-me. Pertencer ao Senhor Jesus exige compromisso e renúncia. Por isso, ele ensinava aos seus seguidores que a decisão de segui-lo era muito mais que uma simples busca por milagre. O preço a se pagar era a entrega total da vida a Deus. Para se fazer entender, o Senhor comparou essa renúncia a uma pessoa condenada à morte pelas leis romanas, a qual deveria carregar o madeiro em que seria crucificada. Essa cruz representa a renúncia da própria vontade, a reprovação dos homens, a zombaria, a vergonha, o sofrimento e as perseguições por causa da fé em Deus. Isso significa que seguir ao Senhor Jesus vai muito além de confessar a fé com palavras, ler a Bíblia ou ir a uma igreja. Segui-lo é, em primeiro lugar, render seu eu em obediência total à sua palavra. É estar ciente de que poderá ser rejeitado e perseguido pelos amigos e familiares. No entanto, como recompensa eterna, será coerdeiro com ele de toda a sua glória. Então, o se quiser, ele demonstra uma opção. E como o bispo falou e explicou maravilhosamente bem, a cruz representa a negação do eu. O problema do pecado, desde lá do princípio, é exatamente o ser humano querendo fazer a sua vontade. E ele contraria então a de Deus. Quando eu decido fazer a vontade de Deus, naturalmente eu vou ter que sacrificar a minha. 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O comentário: esse a salvará. Quando o Senhor Jesus diz que quem salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perdê-la por amor a ele irá salvá-la, está na realidade propondo uma troca. Não significa que Deus deseja que morramos literalmente, e sim que nos entreguemos a ele com inteireza de coração e de forma que o brilho do mundo, suas ideias e suas práticas pecaminosas não nos atraiam mais. Então, se eu estou morto para este mundo, o que o diabo pode sugerir para mim e que vai me atrair a ele? Nada. É como um morto, por exemplo. Você pega um alfinete e espeta lá numa pessoa que morreu. Ela não vai sentir mais dor. Então, assim também, as dores desse mundo são provocadas em quem está vivo para ele. Mas se eu morri para o mundo, nenhuma das dores do mundo pode me afetar mais. No 36, pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. O comentário diz ganhar o mundo e perder a alma. Mais uma vez, o Senhor Jesus faz um paradoxo. Isto é, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A natureza humana é ambiciosa, por isso deseja exaltação, poder e riqueza. E quanto mais possui, mais deseja. Contudo, de que vale só se preocupar em acumular riquezas e se regalar com os deleites terrenos, se isso não poderá ser dado em resgate da alma? Veja que a grande diferença há entre os que escolhem preservar a alma e o que prefere aproveitar o mundo. A pessoa que se entrega por inteiro a Deus desfruta de suas ricas promessas e ainda salva a sua alma. Por outro lado, quem escolhe o mundo com suas influências e ilusões até pode viver de forma regalada mediante o próprio esforço, mas por ter o coração em suas posses e nos próprios desejos, perderá o maior tesouro que alguém pode adquirir, a vida eterna. Então, nenhuma riqueza nesse mundo, ela pode nos salvar do inferno. Então, se a pessoa preocupou apenas em ganhar dinheiro
em agradar aos outros e ela não pensou na sua salvação, então ela perde o direito de estar com Deus para toda a eternidade e ela vai parar no inferno. Mas a pessoa que não dá importância a nenhum bem, mas ela se preocupa em agradar a Deus, ela morre, ela vai deixar tudo aí para trás. Mas a maior herança ela já recebeu, que é a vida eterna. No 37, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Comentário, que daria o homem? A alma não tem preço, pois sua importância é incomparável diante dos valores seculares. Perder a alma significa perder a salvação. E isso tem efeito irrevogável, pois, uma vez condenada na eternidade, a alma jamais poderá ser recuperada. Portanto, cabe ao homem ser vigilante com respeito às suas escolhas, porque elas determinarão se ele será beneficiado ou prejudicado na eternidade pelas próprias decisões. Então, o que o homem hoje, por exemplo, uma pessoa bilionária neste mundo, e digamos que ela morreu. Olha, o rico e Lázaro, né? Imagine, o rico foi para o inferno, estava lá em tormentos. Ele era rico aqui na terra. Se ele pudesse usar toda a riqueza dele lá no inferno para tirá-lo, você não acha que ele usaria? Ele preferia ser pobre na terra do que manter a alma dele lá. Uma pessoa, por exemplo, que está na beira da morte e alguém chega para ela e fala assim, olha, tem aqui, ó, toda a sua fortuna. A pessoa vai olhar para aquilo, para ela nem importa. Por quê? Porque aquela fortuna hoje para ela não diz nada. Então assim também, nenhuma riqueza deste mundo compra a nossa salvação. E terminamos, portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Envergonhar também é você se moldar aos padrões deste mundo. Tem pessoas que preferem fazer o errado, mesmo sabendo que está errado, mas para poder ser aceito. Cuidado, minha amiga, meu amigo. Deus ele quer livrar você, ele quer salvar você, mas acima de tudo, ele quer que você esteja escondido na presença dele. Mas para isso você tem que se entregar. Quando há uma verdadeira entrega total, completa da sua vida a Deus, então ele pode transformar toda a sua vida. Transforma o seu presente e o seu futuro. O passado não tem como ser transformado porque é passado. Ele servirá de testemunho. Então, os que realmente tiveram um encontro com Jesus, ele tem prazer de falar do que Jesus fez na sua vida e falar dele para outras pessoas. E ele não se preocupa em fazer o certo, mesmo quando todos estão fazendo errado. Ele vai ser diferente e talvez até criticado e perseguido. Mas melhor ser assim aqui na terra do que passar a eternidade longe de Deus. Que Deus continue abençoando e iluminando você.